noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma exposição doutrinária da Sociedade Espírita Paulo de Tarso. É com muita alegria que aceitei o convite, a oportunidade de nós estarmos aqui para aprender um pouco mais sobre a nossa doutrina espírita. Vamos então neste momento fazer a nossa prece. Então vamos elevando os nossos pensamentos, os nossos corações ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos, de podermos aprender um pouco mais do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Agradecemos e pedimos o amparo dos benfeitores luzeiros. Que assim seja. Então, queridos amigos, hoje nós vamos estudar um pouquinho mais, fazermos umas reflexões bem importantes a respeito do tema que é bem interessante, Jesus e o Evangelho em nós. Será que nós estamos precisando estudar um pouco sobre Jesus e o Evangelho? Será que nós estamos realmente interiorizando Jesus e seus ensinamentos em nossas ações, em nossas atitudes, nos nossos momentos, diante dos nossos pensamentos, das nossas decisões? Então, este tema eu penso assim ser de suma importância, principalmente para este momento que estamos passando, né? Devido à pandemia, devido ao momento que nós estamos que ainda não sabemos o que será daqui para frente, como vai ser, como agir. Então, a importância de cada vez mais nós estarmos unidos ao Cristo. E aí eu trouxe para nós algumas reflexões para que a gente possa refletir um pouquinho diante dessa necessidade. E aí a gente pode lembrar, lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde o nosso codificador Allan Kardec pergunta à espiritualidade qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para lhe servir de modelo e guia. Acredito que todos nós já passamos o olhar por lá e já fizemos talvez uma reflexão rápida, e aí a gente pensa, qual resposta, né? E aí vem os benfeitores de luz nos respondendo numa palavrinha tão curta, mas de tão grandioso valor para todos nós. A espiritualidade responde Jesus, o nosso modelo de guia. É Ele, Jesus. Então aí a gente já tem o nosso exemplo a ser seguido, o nosso modelo. E nos deixou momentos incríveis, nos deixou inclusive situações onde hoje nós muitas vezes podemos nos deparar com essas situações e lembrarmos de lá como Jesus fez naquele momento. E o ensinamento através do seu Evangelho que nos deixa, né? E o que quer dizer Evangelho? Nós temos que refletir. O que quer dizer a palavra Evangelho? Evangelho é boa notícia, boa nova. E quem de nós não gosta de uma boa notícia, de uma boa nova, né? Uma novidade? E isso é muito interessante, porque nos faz refletir sobre vários momentos, onde agora a gente vai pensar um pouquinho a respeito da importância de Jesus e seu Evangelho. Eu trouxe para nós, principalmente, um momento onde Jesus nos deixa um ensinamento incrível. Eu, particularmente, um dos maiores assim que eu vejo para todos nós que estamos sempre em busca de algo. E muitas vezes não paramos para pensar o que será essa busca que muitas vezes nós buscamos em coisas materiais, buscamos em coisas que não nos satisfazem. E aí a gente vai lembrar do momento de Jesus com a mulher samaritana. Aquela passagem ali é belíssima e nos traz grandes reflexões. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Este encontro se deu no deserto. E aí nós temos que refletir um pouquinho. Por que será, né, no deserto? Num poço, onde ali a mulher samaritana estava alcançando água para aqueles que chegavam sedentos, né, da sede do corpo físico. E não era muito normal o judeu conversar com uma samaritana, né, ali no poço, mas a gente sabe que Jesus sempre veio nos ensinar, né, principalmente a sua lei de amor. E Jesus está ali conversando com aquela mulher,
é uma passagem bem interessante. Eu penso assim que a gente deveria buscar um pouquinho mais, até para a gente entender por que será que Jesus estava ali naquele momento, e o lugar, e como nós sempre fizemos aquilo que Kardec nos ensinou, né? Que é raciocinar, é buscar, é para a gente fazer isso, ir atrás, em que época, por que Jesus disse isso, em que momento se encontrava essa situação, para que a gente possa entender o seu ensinamento. E aí, escutando um pouquinho de Arthur Valadares, que é um palestrante da Federação Espírita Brasileira, que ele fala um pouquinho sobre essa passagem, e ele nos traz com uma reflexão bem importante também, porque ele fala de onde que se encontrava esse momento de Jesus e a mulher samaritana, que era o deserto. E aí ele nos traz que o deserto, e é bem interessante para a gente pensar, representa o nosso mundo interior. Esse deserto ele está representando aquele meu eu interno. E quantos de nós não estamos sedentos do Cristo? Quem de nós não tem o seu deserto da aflição, o deserto da angústia, o deserto do medo, o deserto da insegurança? Temos sede de amor, temos sede do Cristo. E quando Jesus está ali conversando com a mulher samaritana, ele nos traz esse ensinamento incrível, porque ele fala ali para ela que a água que ele oferecia era uma água diferente. Porque aquela água que ela alcançava aquelas pessoas fazia com que aquelas pessoas retornassem novamente com sede, sedentos de beber de novo para saciar aquela sede do corpo físico. Mas Jesus nos traz uma água diferente através dos seus ensinamentos, que a água que ele traria ali naquele momento seria os conhecimentos, que todo aquele que bebesse dessa água não teria sede novamente, porque seria o conhecimento. Então aquilo realmente saciaria aquela sede que nós temos. Uma simbologia, mas bem importante para a gente refletir, porque todo o ensinamento do Cristo ele vem nos deixar algo, aquela sementinha, para que a gente possa refletir e interiorizar em nós. E é muito interessante também que esse momento no poço, ele nos traz também uma reflexão da época. O poço era onde se encontravam, principalmente, alguns que lá firmavam casamentos, né? E Jesus ali está naquele momento firmando um casamento de alma com aquela mulher samaritana. Um casamento de alma, né? Realmente, daquele amor que vai além do corpo físico, além da matéria, que é um amor incondicional. Então ele está ali falando, está ali naquele momento falando do quanto seria importante, né, aquilo que ele estava trazendo. Que as pessoas ouvissem, que as pessoas parassem para refletir, interiorizassem em si. E aí é muito interessante, porque a abordagem do poço, se nós formos pensar naquela época, significava o casamento. Inclusive nós temos Moisés, Isaac e Jacó, que conheceram, e inclusive lá faziam inclusive juramentos de amor, de casamento com as suas esposas, que tiveram depois, né, futuramente. Foi lá onde eles encontraram essas jovens, né, ali era um encontro onde os jovens iam conversar. Hoje, como nós vamos às vezes na praça, né, aqueles jovens conversam, se conhecem, o poço naquela época era considerado um lugar de reencontro, de encontro principalmente para os casamentos. Então Jesus está ali, falando para ela da importância que teria, né, o seu conhecimento, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Que era isso que Jesus estava nos trazendo realmente aquela lei de amor, porque nós vimos o quanto nós ainda estamos sedentos do Cristo, e nós vimos nos momentos mais difíceis do nosso deserto interno, o quanto somos chamados a essa busca do Cristo. E aí nós temos, eu trouxe aqui para nós, para a gente fazer uma reflexão bem importante, foi perguntado ao Chico Xavier, qual a importância do Evangelho de Jesus para a humanidade? E Chico Xavier responde, lá no livro Entender Conversando, Chico responde, creio que a importância do Evangelho de Jesus em nossa evolução espiritual é semelhante à importância do Sol na sustentação de nossa vida física, já mostrando a importância, porque nós temos essa necessidade do Sol. Já repararam quando a gente acorda de manhã, principalmente bem cedo agora nessa época, e a gente abre assim a janela, a gente já começa a ver aquele sol lindo surgindo. Isso nos dá uma nostalgia, nos contagia, porque é lindo da gente ver, nos deixa até com mais humor.
E há pesquisas que dizem que o sol interfere, a falta do sol interfere no humor, né? Interfere na nossa vitamina D, em muitas coisas. Tem países, inclusive, onde há, inclusive assim, pesquisas, onde a falta do sol, ela realmente acaba interferindo até no humor das pessoas. Então, Chico já vai trazendo ali, bem importante para a gente pensar que a importância, né, do Evangelho é como o sol em nossas vidas. Nós necessitamos desse sol. E aí eu trouxe para nós aqui um livro, para a gente refletir um pouquinho. Eu gosto de mostrar algumas obras até para aguçar a nossa vontade, a nossa curiosidade, principalmente a nossa vontade de ler, de buscar esse conhecimento. Quando a gente lê uma obra incrível, as obras espíritas, elas vão nos esclarecendo, elas vão abrindo horizontes, vão nos ampliando os olhares diante daquilo que necessitamos. No livro Renúncia, esse livro aqui, que imagino que a maioria de vocês, eu acredito que todos, já tenham lido essa história belíssima de Alcione. E quem não leu, fica aí o convite, para que a gente possa adentrar um pouquinho mais essa obra, para buscar conhecimentos incríveis. Quanta coisa nós temos a aprender com os nossos irmãos. E lá nós temos o espiritual Alcione, que nos diz, num momento bem importante dessa obra, ela nos diz assim: a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Muito importante, porque será que quando nós pegamos o Evangelho, e nós vemos ali as passagens, nós vemos as mensagens do Cristo, nós realmente adentramos aquelas letras, adentramos aquilo que quer dizer? Será que nós interiorizamos para dentro realmente do nosso coração, do nosso pensamento, aquilo que está ali? Quando ela diz que precisa ser conhecida, eu preciso conhecer, eu preciso abrir o Evangelho e realmente olhar para ele com um olhar daquela época, trazendo para os dias de hoje, porque ele é sempre atual. Mas eu preciso conhecer. Mas para quem Jesus disse isso? Em que momento? O que tinha naquela volta ali? Eu preciso realmente conhecer. Por que Jesus estava falando exatamente aquelas palavras para aquela pessoa naquele momento? Porque aquela mulher do poço, se nós formos pensar, ela significa todos nós, que somos aqueles que estamos ainda, muitas vezes, naquela coisa artificial, sedentos ainda, sem encontrar realmente a pureza do Evangelho do Cristo, sem deixar que adentre nossos corações. E aí, quando ela diz que precisa ser meditada, nós precisamos ler, não só passar os olhos e dizer: ah, mas eu já li tantos livros, ah, mas eu já li o Evangelho várias vezes. Mas será que eu meditei realmente nas palavras que ali estavam? Será que eu parei, observei realmente aquilo que Jesus estava dizendo e como eu posso transformar na minha caminhada, no meu exemplo hoje, na situação que eu muitas vezes passo? Então nós precisamos realmente meditar, nos concentrar, né? E ali, quando ela fala que também precisa ser sentido, isso é muito importante. É nós sentirmos. Quando a gente lê uma obra espírita, nós precisamos nos sentir naquela obra. E isso é muito importante. Quando a gente lê aquela passagem do Cristo, a gente imaginar ele falando para nós, a gente estar ali realmente vivenciando aqueles lugares, aquela questão ali de Jesus, muitas vezes ali a forma que ele abordava, nós imaginarmos, nós realmente sentirmos, né? Como se fosse Jesus falando para cada um de nós. E quando ela fala que precisa ser vivida, muito importante, porque eu preciso saber vivenciar essa palavra do Cristo, essa mensagem dele. Eu preciso vivenciar como espírita que sou, como cristã que sou, dentro das minhas oportunidades que são dadas, nas oportunidades de perdão, de convivência, de tolerância, de amor ao próximo. Oportunidade nós temos a todo momento, mas nós precisamos realmente aprender a vivenciar ele. Então, se eu li lá e vi que Jesus naquele momento agiu daquela forma, ou nos deixou exemplo de situações que talvez eu nem passei ainda, mas imaginar como é que eu estou vivenciando isso no meu dia a dia. Eu consigo já isso? O espiritual Alcione nos deixa isso, essa mensagem belíssima de como a gente lê, né?
A gente ler realmente conhecendo, meditando, sentindo e vivenciando. Então essa obra fica aí também, né, como uma sugestão de leitura, porque é uma obra muito interessante. As obras de Emmanuel todas são, né? A gente não pode nem dizer que esta ou aquela é melhor, porque as obras de Emmanuel, elas nos trazem assim conhecimentos riquíssimos da época do Cristo, de logo a seguir, aquilo que ele deixou e como esses irmãos já naquela época vivenciaram. E aí nós temos também esta obra Boa Nova. Esta obra eu acredito que também todos nós já tenhamos lido, mas realmente, será que a gente só leu? Será que a gente realmente conseguiu nos concentrar, sentir, vivenciar, conhecer ela? Nós precisamos pensar, como estão as nossas leituras? Será que eu estou realmente adentrando aquela obra e sentindo a mensagem do Cristo? No livro Boa Nova, é muito interessante, porque fala de vários momentos do Cristo e nos traz exemplos incríveis também de situações que ele passou e que nos deixou um exemplo. Lá nós temos no capítulo 8 a história do apóstolo Bartolomeu. É muito interessante porque Bartolomeu, ele era aquela pessoa, como vamos dizer assim, um pouco negativa. Ah, mas ninguém gosta de mim, eu tô louco que tudo passe rápido, isso não vale a pena, isso também não é bom. Aquela pessoa muito negativa que as pessoas até fugiam um pouco de perto dele. Inclusive os familiares não conseguiam muito suportar estar próximo dele, pela sua energia negativa de ver as coisas. E ele chega para Jesus e diz, né, que ele gostaria muito desse reino, de vivenciar esse reino de Deus que Jesus falava, né? E aí ele vai falando ali de como ele faria para poder ter esse reino e estar perto de uma vez desse reino de Deus, né? E Jesus dá um exemplo incrível para ele ali também, que eu vou ler um pouquinho para nós, mas fica de sugestão para vocês lerem o capítulo 8 do livro Boa Nova, porque é uma história lindíssima ali desse encontro de Bartolomeu e Jesus. Jesus o esclarecendo diante das situações das quais assim nós precisamos. E aí Jesus diz bem assim para Bartolomeu: o Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas. E é muito interessante, porque olha aqui Jesus dizendo, primeiro na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Então precisa florescer primeiro dentro de nós, para que nós possamos levar para fora, para que a gente possa passar para os outros, para que a gente possa fazer com que ela realmente frutifique lá adiante, né? Seja num trabalho, seja fora do nosso lar, daquele cantinho muitas vezes que é nós, ali aquele nosso pequeno núcleo, que ali comece em cada um de nós, naquele pequeno núcleo, para que a gente possa estender isso a mais irmãos. Então, primeiro precisa frutificar em nós, para depois, né? Primeiro florescer em nós, para frutificar diante depois desses irmãos que estão também sedentos do Cristo e do Evangelho. Mas nós precisamos ter em nós. Ali Jesus já está falando porque Bartolomeu ainda não conseguia vivenciar. Ele queria um reino de Deus, mas ele não tinha esse reino dentro dele. Então é um ensinamento bem importante para nós. Trouxe outra obra que eu gosto muito de trazer livros assim para a gente ficar com aquela vontade de ler, porque são obras riquíssimas. Aqui é bem interessante, No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, né, pelo espírito André Luiz. No Mundo Maior tem um momento que é bem interessante, e inclusive eu trouxe aqui para nós, aonde diz bem assim, olha que interessante, o Evangelho em suas bases guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma, quer dizer, ideias falsas alguma, conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Nada conseguiu tirar esse brilho do amai-vos. E a gente lembra até hoje, quando a gente vai ler a obra, e eu trouxe aqui para vocês, até para me dividir com vocês uma situação que eu penso muito. Esta obra aqui, 50 anos depois, também psicografia, né, de Chico Xavier, pelo espírito Emmanuel. Essa obra, 50 anos depois, a gente não vê muito as pessoas comentarem. E é um livro incrível, porque aqui a gente consegue realmente também, isso em todas as obras nós deveríamos conseguir, né,
Mas nesse livro aqui eu penso assim que ele tem muito a nos ensinar, porque ali traz a história de uma jovem chamada Célia, de tamanha fé, aonde nós vamos ter a notícia do nosso espírito Emmanuel reencarnando como um escravo, o escravo Nestório, aonde ele tinha um filho, e esse filho se apaixona pela Célia, que é filha de doutores da lei, dos patrícios da época. Então imagina a menina, né, uma senhorinha, como diziam na época, né, aquela mocinha toda prendada, cheia, né, das atenções da alta sociedade, apaixonada por um escravo. E esse escravo ensina para ela muito das lições do Cristo. Ensina para ela, inclusive, que ela deveria entender que o pai e a mãe não aceitariam o amor deles, mas que o amor deles seria além da matéria. Que esse amor seria além dessa existência aqui. E que se eles nessa existência não conseguissem estar juntos, que seria bem provável, em outras eles poderiam estar. Porque eles eram imortais. Então ele ensina muito para ela, ele fala do Cristo, fala a respeito do perdão, fala a respeito de conhecer, inclusive, a situação da cultura do pai e da mãe, do porquê que não deixariam ela namorar um escravo. Então nos mostra, e aí a gente já começa a ver a importância que tem da gente realmente ler esses ensinamentos do Cristo, porque isso já faz mais de 2000 anos. Se a gente for pensar, tamanha fé daquela menina, porque acontece algo que ela precisa seguir a caminhada dela sozinha. Eu não vou contar para deixar vocês lerem a obra, mas acontece algo assim de grande aflição, de grande angústia, e ela tem que seguir a caminhada dela sozinha. E ela, inclusive, é expulsa de seu lar. Não vou contar mais, tá, gente? Vamos parar um pouquinho aqui. Mas a gente vê a fé que ela tinha. E ela não teve o encontro com Jesus, ela ouviu falar, mas ela já conseguia sentir Jesus, ela já conseguia sentir o seu evangelho, e nada fez ela desfalecer daquela fé, tamanha fé que ela tinha, que foi o sustentáculo para ela passar por tudo o que ela passou. É uma história belíssima, belíssima, com um final, inclusive quando chega lá no final, no último capítulo, a gente pensa assim, nossa, que maravilhoso a gente poder saber de tudo isso que acontece além da matéria. Então vale a pena, fica aí à vontade, né, da gente ler, da gente adentrar, da gente realmente sentir, vivenciar, né, da gente se concentrar naquela obra ali, para que em qualquer uma delas, mas essas do Cristo principalmente, porque nos traz ensinamentos, nos traz fortalecimento. Jesus fez isso, nos trouxe o exemplo, como diz lá no Livro dos Espíritos, na questão 625. É o nosso exemplo a ser seguido, o nosso modelo e guia. Então é bem interessante. Inclusive essa menina tem um avô chamado Quinéio Lúcius, onde ele, naquela época, imagina, né, a cultura da época deles lá naquele povo era de vários deuses, e ela ensina de Cristo e fala de Deus com o avô. Imagina um avô, né, um patrício da época, onde ela consegue transformar a fé desse avô. Mas vamos deixar para que vocês busquem, para que vocês tentem ler a obra, né? E trazendo mais uma obra, mais uma situação para a gente refletir também, eu trouxe aqui o livro Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, também pelo espírito André Luiz. Essa obra, eu particularmente gosto muito dessa obra, porque tem um momento ali, e é bem interessante para a gente refletir, e André começa a deixar de ser aquele enfermo, né? Ele começa a ver que ele já está muito naquela situação de enfermo, de inutilidade. Estava se sentindo inútil. E aí o que ele pede? Ele chega para a irmã Narcisa, a enfermeira, que foi inclusive uma amiga e uma professora, né, na vida, depois, após a morte do corpo físico, aonde o ajudou a crescer. Ensinou tudo, né, ali a respeito de nosso lar, junto com Lísias, junto com Clarencio, mas ela o acompanhou, principalmente naquela caminhada ali que ele ficou muito na enfermagem, aprendendo bastante para depois começar a desenvolver a questão mais médica, né, ajudando ela, se tornou um grande enfermeiro junto com ela. E ele chega para ela e diz que ele já estava cansado
daquilo, de visitar o lar e ver sempre aquela esposa como a minha esposa, os meus filhos, a minha casa. E ele passa a ter aquela noção de que ele tinha que ver aqueles irmãos como irmãos mais caros para ele, né? Aqueles irmãos que realmente tinham um valor por ser família, mas que ele tinha que trabalhar o desapego, porque a esposa já não era mais a sua esposa, né? Foi sua esposa naquele momento, mas agora era esposa de outro. Então, uma situação que ele viu que ele precisava caminhar, como nós muitas vezes temos que pensar, eu preciso sair disso, eu preciso me movimentar, eu preciso buscar, e foi o que o André foi fazer. E aí André chega e pede trabalho, né? E aí a irmã Narcisa acompanha ela para que ele possa conhecer melhor aonde ele poderia ter a possibilidade de vir a trabalhar, mas vou deixar também para vocês lerem a obra, porque é muito interessante, porque daí André tem muitos exemplos que ele acompanha, muitas pessoas assim que trazem exemplos de si próprio, da sua caminhada também, como todos nós quando retornamos à espiritualidade. Então vale a pena assistir, ler a obra, porque a gente é como se passasse um filme na nossa mente assim, e a gente vivenciasse aquele momento. E é muito interessante porque a enfermeira Narcisa, ela diz assim para André: André, quando crescemos para o Senhor, seus ensinos crescem igualmente aos nossos olhos. Olha que interessante. Quando crescemos, quando nós deixamos, quando nós nos envolvemos, né, com Cristo, é bem interessante porque os ensinamentos dele, assim como nós crescemos para ele, os ensinamentos crescem para nós. E nós passamos a ver as situações com mais tranquilidade, com amor, com mais serenidade, porque conseguimos entender. E aí ela ainda continua assim. Ela fala para André: enquanto o espírito do homem se engolfa apenas em cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Mas, quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do Mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência, à medida que se esforça na edificação de si mesmo com o ensinamento do Pai. Muito interessante, porque aqui ela está dizendo que enquanto alguns focam, né, só no intelectual e esquecem muitas vezes que o Evangelho ele diz respeito a sentimentos. Não adianta eu ler e entender aquilo ali, mas eu não compreender, eu não vivenciar. Eu preciso vivenciar o que está ali. E isso eu só vou fazer diante das oportunidades que me chegam. Se eu quero ser uma pessoa com mais paciência, eu posso pedir para Deus, posso pedir para Jesus: Jesus, me ajuda a ter mais paciência. O que ele vai fazer? Ele vai nos dar a oportunidade de nós treinarmos a paciência. E assim chegam para nós as oportunidades a todo momento. Mas para isso eu não posso ler o Evangelho, como diz aqui, né, a irmã Narcisa, muito interessante, porque ela diz para nós que não é um repositório de ensinamentos comuns. Fala muito mais do que isso, fala sobre sentimentos. Então é eu realmente sentir, eu realmente estar com aquele sentimento de amor, de perdão, de tolerância, e eu serei muito mais feliz. Eu trouxe também um outro ensinamento que é bem importante, todos eles são, né? Mas só para a gente ver o quanto fala da importância dessa conexão de nós termos com Jesus e o seu Evangelho. Lá no Seara dos Médiuns, né? Que é também uma psicografia de Chico pelo Espírito Emmanuel, nos diz assim, Emmanuel nos traz: a lição do Evangelho consola e esclarece, encoraja e honra aqueles que a recebem, mas se não for usada, não adianta. Então eu preciso realmente procurar buscar, mas para isso eu preciso entender, é eu querer, eu ter a vontade, começar a ler, olhar aqueles ensinamentos do Cristo. Tem tantos ensinamentos belíssimos para a gente olhar, para a gente nos orientar, para a gente observar ali aquela situação e como Jesus lidava, como cada trecho, cada frase ele usava já de uma maneira onde sabia nos consolar, onde sabia nos esclarecer, cada um a seu tempo e a seu momento. E é isso que Kardec nos deixou. Que a gente fizesse isso, que a gente buscasse, que a gente questionasse, mas para isso a gente precisa realmente procurar entender, buscar esses ensinamentos.
procurar trazer mais Jesus e o Evangelho para dentro de nós, aos nossos lares, para que a nossa caminhada seja mais serena, para que a nossa caminhada seja uma caminhada de amor, uma caminhada realmente de maturidade espiritual. E neste momento agora nós necessitamos muito, então vamos procurar adentrar mais o Evangelho de Cristo. Agradeço a oportunidade deste momento e fiquem todos na paz do Cristo.